Tudo bom? Primeiro ano da Escola Jardim do Éden, vamos para mais uma aula de Química. Vamos continuar falando sobre ligação covalente, tá bom? Agora eu vou falar sobre as anomalias do octeto, tá bom? Eles são estáveis com menos de 8 elétrons e também com mais de 8 elétrons. Então tem elementos químicos que podem ficar estáveis com mais de 8 elementos ou com menos, tá certo? Olha só, eu tenho berílio. O berílio, ó, se você contar na sua tabela, é hidrogênio, hélio, lítio, berílio. Ele tem número atômico 4. Tá? Então ele tem 4 elétrons. Tá certo? Ele se liga com hidrogênio para formar o BeH2. Né? E isso faz com que ele fique com 4 elétrons somente na sua camada mais externa, né? Que seria a sua valência. O boro ele liga com o H3 ou o F3 também, né? Para formar o BH3 ou o BF3. Tá? Tem outros compostos em boro? Tem. Mas esses aqui são os principais mesmo, que mais aparecem. BH3 e BF3, que eu não escrevi. Tá? Que ele fica estável com 6 elétrons, tá? Na sua última camada. A gente já falou das exceções lá do hélio e do hidrogênio que ficam estáveis com 2 elétrons. Tá bom? Esses aqui com 4 e com 6. Mas também a gente tem tem átomos, né, elementos químicos que têm número atômico maior, né? Esses elementos químicos com número atômico maior, eles conseguem fazer o que a gente chama de expansão da minha camada, tá bom? Então eles conseguem acomodar mais elétrons, tá? No caso do enxofre, aqui ele pode fazer 6 ligações, né? 6 ligações covalentes, tendo 12 elétrons na sua última camada, né? O fósforo ele pode fazer 5 ligações, né? Para formar 10, para ficar com 10 elétrons na última camada. Eu coloquei um exemplo, SF6 é um enxofre como átomo central ligado a 6 flúors, ok? E aqui, ó, o H3PO4, às vezes não dá para dizer muito bem, olhando se ele faz quantas ligações o fósforo faz, né? Porque ele tem mais de um elemento ligado, tá? Então, eu posso mostrar aqui para vocês como é que é a ligação, como é que é a estrutura do meu H3PO4. Então, observe, eu tenho P dupla O ligado a um OH, outro OH, outro OH. É assim que é a minha estrutura do H3PO4. Tá? Eu tenho fósforo fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, né? Uma simples ligação com H e, quer dizer, 3 simples ligações com OH. Tá bom? Então aqui, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Tá? Sendo que cada ligação dessa, cada tracinho, vai ter 2 elétrons ali no meio. Lembra? Um elétron aqui, outro elétron aqui, ok? São os elétrons compartilhados, né? Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 elétrons na sua última camada, tá bom? Eu acho que isso aqui é bem tranquilo de você pegar, porque são exceções, basicamente, né? Eu dei alguns exemplos, tem outros átomos que apresentam exceção, tem exceção, né? Que é o bromo, tem iodo, tem outros elementos, tá bom? Mas isso aí você percebe, né? Quando você for estudar mais pra frente, você vai entender como é que funciona para ele poder fazer essas ligações, tá bom? Não é assunto de primeiro ano ainda, é assunto no máximo de terceiro e curso superior, tá bom? Mas você sabendo as exceções mais básicas, tá tudo certo, beleza? Então eu vou escrever as características para vocês dos compostos moleculares, tá? Os compostos moleculares são compostos que fazem ligação covalente, tá? Vou escrever as características aqui e espera aí.
Fala galera, então, características dos compostos moleculares, ou seja, características dos compostos que fazem ligação covalente, né? Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos na temperatura ambiente, ok? Olha só, eles não são bons condutores de corrente elétrica também, tá bom? Olha só, lembra o que eu falei sobre... Quando eu falei sobre tabela periódica, eu falei sobre metais, almetais, né, as características, certo? Olha só, quando a gente está falando de ligação covalente, a gente está falando de ligações entre ametais, tá bom? Então, quando a gente tem isso, a gente vai ter umas características diferentes do que a gente vai ter, por exemplo, na ligação metálica, certo? Então, ligações entre ametais vão ter umas características, né? Então, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, como eu falei. Eles não são bons condutores, mas tem uma exceção, tá bom? Temos a exceção dos ácidos, né? Os ácidos, por exemplo, os hidrácidos ou os oxiácidos, que vocês não viram ainda, tá? Não se preocupem. Eles vão liberar íons, vão ionizar, tá bom? Então, quando em solução aquosa, né, os ácidos vão conduzir eletricidade, tá bom? Vão conduzir corrente elétrica. Assim como a amônia, que é o NH3. Certo? Aí você perguntar, professor, estou na dúvida ainda, o que são os ácidos, né? Qual é o ácido? Um exemplo. Olha só, eu tenho HCl. HCl é um ácido, tá? Ele vai ionizar quando está em água, ó, em meio aquoso. Ele vai ionizar para formar H+, mais Cl-, tá? Ele vai formar essas duas espécies aqui quando ele estiver em água. E os íons, eles conduzem eletricidade, tá bom? Então, como os íons conduzem eletricidade, vai ser um condutor. E a amônia que você falou, a amônia é NH3, tá bom? Então, a amônia vai sofrer ionização, tá certo? Olha só, tenho a água, tá? Ele vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Formar NH4 mais OH menos, tá bom? Essa daqui vai ser amônia. Da onde vem esse hidrogênio, esses hidrogênios a mais? Vem da água, tá bom? Certo? Eu posso colocar aqui no outra espécie aqui, digamos, no lugar do H+. Tá, mas a gente representa H+ porque tanto faz. Tá certo? H+ ou H3O+. Também diz, se eu considerar água. Mas, nesse caso, tanto faz. Mas agora aqui na amônia eu tenho que colocar dessa forma. Tá bom? Então, essas são as espécies, né? Os ácidos e aqui o NH3, uma base, vão conduzir corrente elétrica quando estão em solução aquosa. Tá bom? Eu vou colocar umas páginas para vocês verem também aqui nos exercícios para que fique tudo mais claro. Beleza? Então é isso. Fala galera, então vou fazer o exercício 6 da página 62 com vocês, tá? Eu vou ler aqui e a gente vai fazer junto, certo? Olha só, o fosfogênio foi utilizado na Primeira Guerra Mundial como um gás venenoso, tá? Na indústria é empregado na obtenção de policarbonatos, que são plásticos utilizados na fabricação de óculos, visores de segurança e capacetes, revestimentos, blindagens, etc. O fosfogênio pode ser preparado pela ação da luz do sol, tá? Na mistura dos gases monóxido de carbono e cloro. Então ele está misturando os gases monóxido de carbono e o gás cloro. Tá? Ele dá a fórmula aqui, né? Ele dá a equação química e ele pergunta assim: a respeito desse composto, assinale a alternativa correta. Então, ele diz, letra A é um composto iônico, letra B, a sua forma estrutural exibe o cloro como átomo central, letra C, a sua forma estrutural exibe duas ligações dativas, a sua forma estrutural exibe 4 pares de elétrons compartilhados, letra E, é um radical livre. Então, eu vou
fazer aqui com vocês. Olha só, ele dá assim, espera um pouquinho. Ó, ele dá a seguinte aqui, ó. Ele fala que o monóxido de carbono mais o gás cloro vai dar CO. Deixa eu fazer mais para o lado aqui, olha só. Ele diz que o monóxido de carbono, CO, mais Cl2 vai ser COCl2. Qual a fórmula disso aqui? Hein? A fórmula disso aqui é a seguinte. Eu tenho C. Você tem que lembrar o seguinte para fazer a fórmula. O meu carbono ele faz 4 ligações, tá bom? Covalentes. O meu Cl só vai fazer uma, né? Então, e o meu oxigênio vai fazer 2. Então a possibilidade é essa daqui, ó, que a gente tem. A única possibilidade. Ó, C dupla O ligado Cl, Cl. É isso aqui, ó, que a gente tem, tá? Então, carbono ele já está fazendo 4 ligações. O cloro faz uma, o oxigênio faz 2. Fica todo mundo feliz dessa forma aqui, tá bom? Então esse aqui é o fosfogênio. Uma vez que a gente fez isso aqui, agora vamos analisar de novo os itens, tá bom? Olha lá, ele pergunta, é um composto iônico? Não, é um composto covalente, composto molecular que a gente chama, tá bom? Ele faz ligações covalentes, tá? A sua estrutura exibe o cloro como átomo central? Não, o átomo central seria o carbono, que é o átomo que está no meio, certo? O átomo que faz a ligação com os outros, tá? Então não é o cloro, é o carbono. A sua fórmula estrutural exibe 2 ligações dativas. Então, ligação dativa está no seu livro, tá bom? Eu não gosto de chamar assim, nem ninguém mais da química chama assim, a gente só chama de ligação covalente, tá? Esquece esse negócio de ligação dativa, é ligação covalente, beleza? E não exibe ligação dativa, tá? Então, se você tiver alguma dúvida especial assim, com ligação dativa, deixa aqui embaixo, tá bom? Eu não comentei muito não, porque é basicamente igual às outras ligações covalentes, tá bom? Leia no seu livro que lá explica direitinho, tá? Como é que funciona. Olha só, a sua fórmula estrutural exibe 4 pares de elétrons compartilhados. Então, 4 pares, par é composto por 2, então seriam 8 elétrons ali compartilhados. Se olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá correto. Então, minha resposta é a letra D, tá bom? Então, a resposta é essa aqui, a letra D. Olha o seguinte, eu quero que você faça a leitura das páginas 57 a 59. Então, são pouquíssimas páginas, tá bom? É bem tranquilo. E façam a página 60, 2, 6 e 7. São exercícios de você escrever, tá bom? Não são exercícios de vestibulares e tal, um pouquinho mais complicados. No momento, se concentra nesses daqui dos conceitos mais simples, para você ir pegando o ritmo e mais tarde conseguir fazer os outros mais avançados, tá bom? Por essa aula é isso. Uma excelente semana e excelente estudo para todos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.